mostrar como nossos medos atuam em nosso cérebro através do nosso subconsciente e por que somos tão vulneráveis a eles. Infelizmente, nós não temos controle sobre esta ação, uma vez que não controlamos o nosso subconsciente. Ele age e nós reagimos. Simples assim. Isso acontece porque apenas 5% da nossa atividade cognitiva é feita de forma racional, consciente. E isso em pessoas muito conscientes. Na grande maioria das pessoas, esse índice é de apenas 1%. Ou seja, de 95% a 99% do tempo, nós vivemos no piloto automático, sendo regidos pelo nosso subconsciente. E por isso nossas emoções têm um papel tão decisivo nas nossas vidas. A técnica da EFT ela é comprovada cientificamente e não necessita que acreditemos nela. Ou seja, não se trata de crença, e sim de ciência. Para podermos entender melhor como isso ocorre, vamos de maneira rápida e bem simplificada ver como o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro é muito complexo e formado por várias partes, mas agora vamos falar basicamente de duas: o neocórtex, que é a parte mais recente e evoluída do nosso cérebro e responsável também pela nossa comunicação, e o sistema límbico, a parte mais primitiva do nosso cérebro, sendo que esta é responsável pelas nossas emoções e também pelas nossas tomadas de decisões e reações físicas. O sistema límbico, sendo a parte mais primitiva do nosso cérebro, ele não tem capacidade de comunicação, respondendo apenas a emoções e situações que vivemos. Sendo que para ele, tudo o que vemos ou pensamos é real. Logo, ele responde com sensações e emoções reais, sempre. Por isso, quando assistimos filmes ou novelas, a gente se emociona, mesmo sabendo que não é real, que é uma encenação. Quando nós falamos com as pessoas, normalmente falamos com o neocórtex, que é por onde nos comunicamos. Porém, se quisermos realmente persuadir as pessoas, precisamos falar com o sistema límbico. Existem formas de falarmos com ele, e a mais eficaz é através das histórias. E falando em história, eu lembrei aqui de um episódio muito interessante. Em certa ocasião, eu estava no Rio de Janeiro para um congresso, né? Estava com um amigo meu no hotel, o João Sorriso, né? João Sorriso é o nome dele. É um cara super gente fina, super inteligente. E o João é um cara alto, assim, magro, uma cabeça pequena, meio desproporcional, assim, um cara super bem-humorado. E faltavam ainda algumas horas para o evento, a gente resolveu sair para dar uma caminhada no calçadão. E estávamos caminhando então ali no calçadão de Copacabana e tal, e conversando sobre o evento, como seria a apresentação dele e tal, e a minha. E daí a gente percebeu assim no lado esquerdo um muro muito alto, muito grande, comprido, parecia que não acabava mais. Um muro cinza assim, tinha uma portinha verde bem no meio do muro, pequena. Parecia pequenininha de longe, mas a gente foi caminhando em direção daquele muro e pensando, pô, que estranho, a gente já esteve aqui em outras ocasiões e não me lembro de ter visto isso. Será que isso é uma fábrica, um presídio? O que será isso? E fomos caminhando e tal. Tá vendo como você está prestando atenção? É assim que o sistema límbico funciona. Né? Alguns já devem ter imaginado como que era esse meu amigo, era branco, era negro. É assim que o sistema límbico trabalha. E é assim também que ele acumula os sentimentos que sentimos e depois os utiliza ao longo da nossa vida, causando alguns problemas, como os medos, fobias, inseguranças, etc. Pelo fato de ele ser responsável pelos sintomas físicos também, muitas doenças são causadas por sentimentos guardados no nosso subconsciente e que nem sequer sabemos. Daí acabamos somatizando e criando doenças. Para vocês terem uma ideia, 60% dos atendimentos feitos nos hospitais em São Paulo são de somatizadores, ou seja, de pessoas que sequer estão doentes. Mas como não temos esse discernimento, acreditam que estão doentes e lotam os hospitais. Por isso ouvimos tantas vezes o mesmo diagnóstico. Isso é uma virose. Porque os principais sintomas apresentados pelos somatizadores são dor de cabeça, aperto no peito, dor nas costas, problemas de respiração, entre outros. E isso é muito ruim, porque acabamos colocando em dúvida a capacidade profissional dos nossos médicos, não é mesmo? Primeiro de tudo, a gente precisa nos conscientizar sobre a palavra medo. Segundo Eckhart Tolle, o autor do best-seller O Poder do Agora, a doença psicológica do medo
não está presa a qualquer perigo imediato, concreto e verdadeiro. Manifesta-se de várias formas, tais como agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor, fobia, etc. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que poderá acontecer, não de alguma coisa que está acontecendo nesse momento. Você está aqui agora, ao passo que a sua mente está no futuro. Essa situação cria um espaço de angústia. Então, o medo é algo que nos faz sofrer por antecedência, devido aos nossos paradigmas, crenças e bloqueios, que juntos formam toda a cadeia de pensamentos negativos e nocivos sobre o que virá no futuro. Por exemplo, se eu tenho que fazer uma apresentação, ela ainda vai acontecer, certo? Então, como que eu posso prever que vai ser um fracasso? Onde está a origem desse meu pensamento? Qual o fundamento? Estará talvez na minha mente? Na autocrítica negativa? Na aversão frenética que eu tenho de receber críticas? Todos os nossos medos estão no nosso subconsciente. São fruto de eventos que vivemos durante a nossa vida toda e que nosso subconsciente usa para nos proteger de possíveis perigos que possamos passar. Como não temos controle sobre essas emoções, ficamos sujeitos aos medos e não podemos racionalmente nos livrar deles, e muito menos controlá-los. A única maneira de nos livrarmos de uma vez por todas dos medos e fobias é eliminando essas emoções, contidas no nosso subconsciente. E isso é possível com a aplicação da técnica da EFT. Afinal, esse é o principal propósito da técnica, e onde ela é sem dúvida a melhor terapia existente para esse fim, pelo menos atualmente. E é também a que apresenta resultados em um curto espaço de tempo, e resultados profundos no que diz respeito à dissolução das emoções negativas, essas que estão contidas no nosso subconsciente. Vamos ver então como que funciona isso. Agora que nós já entendemos o que realmente é o medo, eu vou listar alguns exemplos para ilustrar o que poderemos tratar com o que aprenderemos, ok? Medo de falar em público, medo de dirigir, medo de viajar de avião, medo de elevador, medo de animais, medo de insetos, medo de água, né? Mar, rios, piscinas, medo de altura, medo de velocidade, medo de lugares fechados, de aglomerações de pessoas, medo de escada rolante, medo de ladrão, medo de provas e testes, medo de pedir informação, medo de brinquedos de parque. E esses são apenas alguns dos medos que nós vamos poder eliminar. No próximo vídeo, nós veremos um exercício prático de EFT. E aí eu falarei mais um pouquinho sobre esse assunto tão intrigante que é o medo. Ok? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá.